Em anteação, pode-se investir mais em ouro do que dólar, já que o ouro é a moeda mais antiga e valorizada? Olha lá, vamos lá. Seguinte, primeira coisa, ouro não é moeda. Primeira coisa, ouro não é moeda. Ouro foi moeda até 1971, foi tratado como moeda até 1971. Primeiro ponto, tá? É importante saber isso. Outra coisa, o fato de algo ser mais antigo não faz com que eu deva investir mais. Absolutamente não. Por quê? Se fosse por isso, poxa, eu poderia investir em videocassete, só porque é um negócio mais antigo que teve mais tempo do que o DVD, do que, sabe? Antiguidade não necessariamente vai me garantir rentabilidade. Isso me dá confiabilidade. Por quê? Pensa no seguinte. Qual será que vai ser o livro mais lido, comparando um com o outro, daqui 200 anos? O Poder do Hábito, que é super famoso hoje, ou a Bíblia, que é famosa há 2000 anos? Não necessariamente há 2000 anos, mas que é famosa há muito tempo. Provavelmente vai ser a Bíblia. O nome disso é efeito Linde. Então, eu tenho uma confiabilidade maior quanto mais tempo aquilo tem. No comportamento daquilo, mas não quer dizer que vai render mais. Significa que o comportamento é mais previsível. Significa que eu tenho mais base naquilo, tá? Agora, voltando à pergunta. Posso investir mais em ouro do que em dólar? Não vejo sentido. Já que é a moeda mais antiga e valorizada, não é moeda, o fato de ser mais antiga não deve te levar a tomar essa decisão e não tem como dizer que é mais valorizada, tá? Porque não tem como você comparar ouro com dólar porque são duas coisas totalmente diferentes, tá? Por quê? Mas eu vou explicar aqui por que eu, até hoje, nunca investi mais em ouro do que dólar. Vamos lá. Quando eu invisto em dólar, o que eu estou fazendo? Eu estou me protegendo de qualquer crise que aconteça. Seja uma crise local, uma crise aqui no Brasil, seja um momento de crise internacional, um momento de crise global, tá? Quando eu estou investindo em ouro, eu tenho que entender por que o ouro se valoriza. Quando ele se valoriza e por quê? O ouro ele se valoriza em momentos de crises internacionais. Então vamos pensar no seguinte cenário. Tem uma crise aqui no Brasil e não tem uma crise nos Estados Unidos. O que acontece com o dólar e o que acontece com o ouro? O dólar sobe e o ouro depende. Está tendo uma guerra? Os Estados Unidos estão indo bem, mas está tendo uma guerra, por exemplo, guerra do Iraque, o ouro pode subir. Porque aumenta a aversão a risco. Tem um contexto geopolítico, um contexto internacional. Está uma calmaria no exterior? Pode chover canivete aqui no Brasil, o ouro não vai se valorizar. Então, eu tendo, olha só, na maioria das vezes, a investir mais, o contrário, mais em dólar do que em ouro. Ah, Vinícius, mas os Estados Unidos entrar em crise, o dólar não cai? Não tem nada a ver. A cotação de uma moeda é sempre uma comparação. É a cotação do dólar em relação ao real. Não existe uma cotação oficial do dólar que é para todos os países. Não, é a cotação do dólar em relação ao real, cotação do dólar em relação ao euro, cotação do dólar em relação ao iene e assim por diante. Tá? Então, o que define para onde que vai o dólar, para cima ou para baixo? Entrada ou saída de dólares do nosso país por investidores estrangeiros. Ponto. Então, se tem um momento de crise aqui no Brasil, o investidor estrangeiro naturalmente saca dinheiro. Vamos pegar aí nos últimos 2 anos, tá? É um período curto, é infantilidade a gente fazer uma análise olhando para 1 mês, olhando para 6 meses, olhando para 1 ano, nem gosta de fazer olhando para 2 anos. Um horizonte de tempo minimamente viável para a gente fazer uma análise é a partir de 5 anos, tá? Mas se eu olho de 2020 para cá, o que aconteceu com o dólar? Saiu dos R$4 e tá sempre beijando os R$6 e voltando e daqui a pouco talvez rompe. Talvez não. Mas se valorizou por causa do momento de crise. Por ser uma crise, essa que a gente está passando, internacional, o ouro também se valorizou cerca de 50%. Então a gente vê os dois se valorizando, mas não é sempre assim. Em momentos onde tiver só uma crise no Brasil e não tiver uma crise lá fora, o ouro não vai subir. Quem vai subir é o dólar. Tá? Quem vai subir é o dólar. Então, como o dólar é uma antiação que serve tanto para crises locais quanto para... Locais eu digo crises brasileiras. Quanto para crises internacionais, na maioria do tempo eu tendo a ter mais dólar do que ouro. Quando estoura uma crise internacional, aí eu posso igualar essas coisas. Ou eu posso sempre investir igual, tá? Mesma coisa em dólar e ouro, sempre se eu não quero ter uma postura tão ativa assim, tá? Mas mais ouro do que dólar, eu
Não tem. Por quê? A forma como a gente investe em ouro já tem exposição ao dólar, tá? Já tem exposição ao dólar. Então, querendo ou não, eu vou ter a variação do dólar dentro do ouro. E se eu não tiver uma crise internacional, mesmo que o dólar suba um pouco, o ouro pode se desvalorizar. Eu estou esperando a ação deu uma anteação, estou esperando a resposta deu uma anteação, e na verdade eu não vou ter essa resposta. Por quê? Por conta da natureza do investimento. Então, eu posso ter meio a meio durante todo o período e pronto, ou, como eu prefiro ter, eu tenho mais exposição a dólar do que ouro, e em momentos de tensão internacional, crise no país desenvolvido, uma crise geopolítica, uma guerra comercial, como aconteceu a guerra comercial entre Estados Unidos e China, aí, nesse caso, aí eu posso igualar. Mas mais ouro do que dólar, eu não tenho.